Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento de partilha, a mais um momento de aprendizado. Hoje começamos o ano. É um prazer enorme poder estar aqui, voltar a estar aqui. Que esse ano nos traga muitas, mas muitas bênçãos. E hoje, o nosso vídeo de hoje, eu vou considerar como sendo uma aula. Tem a ver com as brechas. Brechas dentro do relacionamento conjugal. Que é isso, Maria? Como é que nós abrimos brechas no relacionamento conjugal? E você pode estar se a questionar, ok, brechas o quê? Brechas são aquelas pequenas aberturas, aqueles, aquele momento em que existe alguma ruptura, em que dá para passar algum bicho, em que dá para passar alguma coisa que nós não gostaríamos que passasse, mas por nós termos deixado alguma brecha, imagina, dentro da nossa casa, ela está aí e algum bicho pode entrar. Quando nós falamos sobre o nosso relacionamento conjugal, nós estamos a falar sobre aberturas que nós deixamos e que depois elas acabam por corroer o nosso relacionamento. Os casamentos, os relacionamentos, eles não terminam de um dia para o outro. Não. Eles terminam porque, de fato, nós vamos deixando brechas, vamos deixando aberturas, vamos dando permissão para que pessoas com comportamentos que se calhar nós não gostamos ou não deveríamos permitir, elas entrem para o nosso relacionamento e depois acabam por se instalar quando não existe depois uma mudança de atitude. O que são brechas? As brechas são as falhas emocionais e comportamentais. Elas começam, na maior parte das vezes, de forma silenciosa. Deixar que está tudo bem, que é assim que acontece, que não tem qualquer problema, que acontece com a maior parte das pessoas, ou não foi nada de grave, é uma coisa leve, isso não impacta, isso não tem grande relevância. Só que há um outro cenário. Quando nós demos essa abertura e por dizermos também que as brechas, elas acabam por ser os comportamentos, as falhas emocionais e comportamentais, se não existir algum direcionamento e posicionamento diferente, essas brechas, elas vão acabar por destruir o relacionamento. Agora me conta se você já ouviu falar sobre brechas. E o que é que você ouviu? Nesse momento que você começou a assistir o vídeo, qual é a informação que já ouviste falar sobre brechas? Então deixa aqui o teu comentário. A seguir, partilha esse vídeo com mais pessoas e subscreva o canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, é uma honra enorme poder ter-te aqui. Contribui para que o nosso canal cresça, que essa informação chegue a mais famílias. Imaginem, o que estamos a trabalhar aqui é a base. Por que é importante trabalhar a base? É como uma árvore, nós trabalhamos a raiz, não é? Cuidamos da raiz, cuidamos da essência para que os frutos sejam bons, para que os frutos sejam saudáveis. Então é a mesma coisa que acontece no relacionamento. Nós estamos a cuidar da árvore, quem é a árvore? Estamos a cuidar das raízes, marido e mulher, para que os frutos, os filhos, sejam saudáveis, sejam emocionalmente bem preparados para lidar com o que eles vão enfrentar, porque foram direcionados pelo pai e pela mãe. Então, começando, como é que essas brechas elas começam a fazer parte do relacionamento? Ponto número 1, eu trouxe 4 pontos que é para te despertar, trazer consciência e você começar a avaliar se de fato isso tem estado a acontecer contigo. Mas há uma grande realidade. A maior parte das situações, o que nós identificamos é que sim, muito do que eu trouxe aqui, desses 4 pontos, acontece na maior parte da vida dos casais. Então é sobre isso que nós vamos falar. O primeiro ponto é a falta de comunicação verdadeira.
Quando existe falta de comunicação verdadeira, isto acaba por ser uma brecha que deixamos no relacionamento, que faz com que exista o risco de terminar. Primeiro passa pela zona de conforto, né? Por acharmos que está tudo bem e depois pode chegar até ao limite de quebra. Por quê? Porque muitas vezes existe a comunicação, existe o falar, mas muitas vezes não se fala daquilo que é necessário. Então, quando existe essa quebra, quando existe a falta de diálogo verdadeiro e honesto, quando existe o não falar sobre tudo, o que deixa desconfortável, quando não se tira o elefante do meio da sala, isso faz com que o casal deixe esse pilar que é importante no relacionamento descoberto ou desprotegido. Então existe essa brecha que foi aberta e que se instala e que depois já não existe aí uma cura efetiva. Mas eu não quero que você fique sem saber da cura. Atenção, eu vou trazer também a cura. Então, o segundo ponto é o orgulho e rigidez. O que é isso? Muitas vezes a dificuldade em pedir perdão faz com que não tenhamos a consciência de olhar para aquilo que queremos viver mais à frente e focamos apenas naquilo que estamos a viver hoje. Isso quer dizer o quê? Eu só foco no problema, eu só foco na situação que não correu bem, eu só foco naquilo que está a acontecer e eu esqueço de ver ou de ter a clareza que eu quero viver algo com essa pessoa. Então, a falta de perdão acaba por ser uma das aberturas, das brechas que são deixadas dentro do relacionamento. E o que acontece? Essas brechas são permitidas por quem está no relacionamento, porque não existe pessoas que venham de fora e digam assim, olha, está a acontecer isso no teu relacionamento, ou então não perdoa mesmo. Podem até existir essas pessoas. Pensa aqui comigo. Pode existir alguém que venha e te diga assim, olha, teu marido fez isso ou a tua mulher fez isso, eu acho que não deverias perdoar. Mas no final, quem toma a decisão de manter a brecha aberta é a pessoa que está no relacionamento. Como os conselhos que se recebe. Você vai receber os conselhos, mas no final quem vai decidir se implementa ou não é a pessoa que vive no relacionamento. Então, querer sempre ter razão. Somos humanos e independentemente desse querer, nós precisamos ter a capacidade de avaliar que nem sempre vamos ter razão, porque uma coisa é o querer. Só que muitas vezes, quando estamos tão focados no querer, nós fechamos o nosso coração e não permitimos ouvir para além daquilo que gostaríamos de ouvir. Nem sempre temos razão, só que precisamos sempre trabalhar a questão do nosso posicionamento, das nossas crenças, dos nossos medos, dos nossos bloqueios, para que de fato tenhamos essa consciência que nem sempre temos razão. Só que se não existir esse posicionamento diferente, você vai ficar presa ao querer ter razão, você vai ficar preso ao querer ter razão. E eu ainda quero trazer mais. Avalia qual é o lugar de filho que tu és. Imagina, primeiro, segundo, terceiro, último filho. Porque todos os comportamentos, ou a maior parte dos comportamentos que você tenha agora, dificuldade em pedir perdão, querer ter sempre razão, pode estar associado à forma como foste criado ou como foste criada. Isso vai contar muito. E logo a seguir é a convicção de acreditar que é assim que deve ser feito, faz com que exista uma quebra dentro do relacionamento. Você já deixou a abertura, você já deixou essa brecha, mas não existe um caminho para curar, porque você está compenetrada naquilo que é a informação que tens hoje e não aceitas receber mais nenhuma informação. Ponto importante. O ponto importante, faz uma avaliação sincera e identifica se existem, pelo menos desses dois pontos que eu já falei, a falta de comunicação verdadeira, o orgulho e a rigidez. E quando falo orgulho e a rigidez, em que se traduz, Maria? A dificuldade em pedir perdão, né?
e o querer ter sempre razão. Quando existe a dificuldade em pedir perdão, pode crer, minha amiga e meu amigo, que os problemas que nós vamos acarretar, eles acabam por ser muito, muito mais graves. O terceiro aspecto é a falta de limites a terceiros. Existem brechas que, de fato, elas começam mesmo, elas são pequeninas e depois vão aumentando. E que tem muito a ver com a abertura que nós damos aos nossos parentes. Essa parte é desafiadora, mas é a verdade. A abertura que nós damos aos nossos parentes. O que é isso? Qual é a opinião ou até que ponto os parentes interferem naquilo que é a relação do casal? Até que ponto os parceiros dão as opiniões dentro daquilo que é o problema que o casal está a viver? Até que ponto você abriu essa brecha para que os teus parentes entrassem e dessem as suas opiniões? Porque há uma verdade também que é necessária terem atenção. Na maior parte das vezes, não são as pessoas que vão lá saber dos nossos problemas. Somos nós que partilhamos os nossos problemas e depois nós temos as opiniões das pessoas. É preciso que nesse momento você pare e avalie. Será que você hoje tem estado a deixar que terceiros interfiram naquilo que é o vosso relacionamento? Trazem aquilo que é o seu parecer, dizem que não deve ser dessa forma, acreditam que o posicionamento mais correto e ideal é de acordo às experiências deles, ou então há um caminho diferente. Porque esta também é uma das piores brechas que se pode deixar dentro do relacionamento. A quarta e última brecha é o distanciamento emocional. Deixa eu dizer o seguinte: muito mais do que permitirmos que as pessoas deem opiniões sobre o relacionamento, existe esse distanciamento em que o casal não questiona se está bem ou não tem tempo de qualidade, não existe o olhar no olho um do outro para saber como é que está. Muitas vezes chegam do trabalho já exaustos e não têm aquele tempo de conexão. Alguns começaram da seguinte forma: quando começaram o relacionamento, chegavam do trabalho, já tinham tudo definido, sentavam na mesa, aqueciam a comida, jantavam e tinham tempo de diálogo. Alguns, nesse momento, deixavam os telemóveis de lado e tinham aí o seu tempo de qualidade. Depois de um tempo, sentiram que a correria do dia a dia, as situações que vão surgindo ou que foram surgindo, acabaram por afetar aquele tempo e começaram a deixar de fazer aquilo que faziam. Por que eu digo isso? Porque são muitos casos que eu recebo. E eu gostaria, de fato, de deixar aqui esse alerta. Nada te impede de recuperar o que antes já era vivido. Então, se existe essa brecha hoje, no teu relacionamento, há um caminho que precisa ser seguido. Primeiro contacto, o primeiro passo a ser seguido é você ter a clareza do estado em que se encontra hoje o teu relacionamento. Porque a clareza é o que vai fazer com que exista a consciência de que alguma coisa não está a correr bem. Por mais que exista o querer ter a visão daquilo que se quer viver dentro do relacionamento, onde é que se quer chegar. Mas se não se olhar com cuidado, se você hoje não olhar com atenção, tudo aquilo que está a ser vivido hoje, os resultados que tens hoje, de nada adianta ter a visão clara, porque tudo aquilo que se quer viver lá mais à frente advém do presente, de tudo o que vai ser feito hoje. Então, em resumo, são essas 4 brechas que, se hoje existem na tua vida, no teu relacionamento, precisa ser trazido na mesa e entender quais são os prejuízos que essas brechas hoje estão a trazer no teu relacionamento. Quais são os riscos, sem orgulho, não é? Sem orgulho.
com verdade e com honestidade. Que brechas foram identificadas aqui hoje e que está a trazer a consciência de que existe um risco grave. Saiam da zona de conforto, não é? Deixem de estar no piloto automático. O relacionamento é como qualquer outra área da vida, ele precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa da predisposição de fazer diferente. E quem é que tem o poder de fazer diferente? Quem está a viver o relacionamento. E nós vamos ter, acredito eu, que um vídeo onde vamos falar sobre a questão da autorresponsabilidade no relacionamento. Vai ser uma clareza enorme para que cada um faça e cumpra aquilo que é o seu papel. Pegou todas as notas de hoje? Como nota final, como pedido final, partilha se fez sentido para ti esse vídeo, partilha com as tuas irmãs, com os teus irmãos, com os teus primos, com os grupos do WhatsApp, com pelo menos 10 grupos e faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Vamos cuidar, vamos podar as nossas raízes, cuidar da árvore para que os frutos sejam muito mais saudáveis. Ei, deixa-te dizer o seguinte, o facto do estado em que se encontra hoje o teu relacionamento não dita que esse vai ser o resultado final. Você tem a capacidade de fazer diferente. Então, o meu convite é não fica desconectado. Permaneça aqui porque todas as semanas nós vamos trazer um vídeo novo para te ajudar a melhorar o teu relacionamento, para olhares para ti, para olhares para o teu posicionamento e fazeres diferente, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui. Espero ter contribuído de forma positiva e assertiva. Deixa aqui o teu comentário. O que também gostarias que nós abordássemos para poder ajudar mais e contribuir mais de forma positiva com outras pessoas, com outros casais. Até o próximo vídeo.